natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Você pode dizer amém? Amém. Que privilégio, amados, que privilégio. João Renato, a grande ideia desta passagem pode ser entendida nesta frase: nossa história de vida deve ser considerada em termos de AC e DC, antes e depois de Cristo. Eu quero, amados, propor que você, enquanto você ouve esta mensagem, você permita que essas duas telas estejam fixadas na sua mente. A tela do AC, antes de Cristo, e a tela do DC, depois de Cristo. Aí você vai embora para casa com essa tela em mente. A vida cristã, amados, ela é marcada por esse movimento de mudança. Eu ouso dizer que se não há mudança na sua vida, você nunca teve um encontro com Jesus. Eu não quero parecer pretensioso ou até mesmo preconceituoso na minha fala, mas não se tem como, amados, ter um encontro com Cristo e não mudar de vida. Nós estamos estudando o livro de Lucas aos domingos, e todas as pessoas que tiveram encontros com Jesus, não apenas no livro de Lucas, mas em toda a Bíblia, em todo o Novo Testamento, mudaram. Mudaram. Como era a sua história antes de Cristo? Nós vamos ver isso nos versos 1 a 3. É a velha vida, hein, João Renato? A velha vida de pecado. Versículos de 1 a 3. E depois, então, o que aconteceu com a sua história depois de Cristo? Você hoje está com uma nova vida em Cristo. Se alguém está em Cristo, nova criação é. Né? A gente usa a expressão criatura, mas o original fala criação. Nova criação é. Você foi criado novamente. Você tem uma nova vida, é preciso ter uma nova vida. Paulo aqui, amados, está retomando aquilo que ele já havia anunciado no versículo 19 do capítulo 1. Né? Se você for ver comigo, o versículo 19 diz assim: e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Houve então, amados, uma ação sobrenatural, pensa comigo aqui, um poder grandioso de Deus, através de Cristo, em Cristo, que é a expressão que vai se repetir cerca de 14 vezes nessa carta aos Efésios. Em Cristo, o poder de Deus se manifestou, a suprema grandeza do seu poder, segundo a eficácia da força do seu poder. Paulo então havia intercedido para que os crentes de Éfeso vissem a sobreexcelente grandeza do poder de Deus.
E depois Paulo vai falar sobre a ressurreição, exaltação e a supremacia de Cristo. Cristo que está acima, versículo 21, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. A supremacia de Cristo. Não existe nada, amados, que esteja fora do governo de Cristo. E agora então, nesse texto que acabamos de ler, o apóstolo Paulo declara que a renovação espiritual de todos os homens, quer sejam judeus, quer sejam gentios, faz parte e é parcela da ressurreição do próprio Cristo. É manifestação também do poder do próprio Deus. Do próprio Deus. O resumo de toda a passagem está no versículo 5. Juntamente com ele quem? Com Cristo, nos ressuscitou e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Só entende esse texto, amados, a partir dessas duas telas, a velha vida fora de Cristo, a velha vida de pecado e a nova vida em Cristo, quem já passou por isso. Se você ainda não passou por isso, o meu encorajamento, o meu apelo é que você diga nesta noite: Senhor, opere a sua mudança na minha vida. Me tire o gosto pelo pecado. Me tire a inclinação do meu pecado, porque Cristo pode fazer isso. A mudança que Cristo faz, ela é de dentro para fora. Ela tira o seu gosto pelo pecado. Aquilo que você fazia antes, você não tem vontade de continuar fazendo. Você até, vez por outra, teima em fazer. Mas aí vem uma voz dizendo o seguinte: o que você está fazendo aqui? E as pessoas ficam assim: mas eu não estou entendendo, por que eu fazia, mas não... Porque o Espírito Santo de Deus habita em você, e Ele é um Espírito limpo. Ele é um Espírito puro. Ele é um Espírito santo. Às vezes a gente repete as expressões e nem presta atenção no que a gente está falando, né? Espírito Santo, Ele é santo, Ele é puro, Ele é limpo. Aquilo que eu já contei para vocês de uma experiência relatada por Martin Lloyd Jones na Inglaterra, lá no século XIX, na verdade não, mais adiante, né? Martin Lloyd Jones mais adiante. Mas, de todo modo, a experiência que ele teve ali, quando o Senhor converteu uma mulher vinda do Espiritismo. E aí, então, chegaram para ele e perguntaram o seguinte: mas vem cá, qual é a diferença? Você está falando de manifestações carismáticas, manifestações espetaculares. Qual é a diferença do que você está vivendo hoje daquilo que você vivia no Espiritismo? Ela disse o seguinte: olha, aqui o Espírito é limpo. Aqui o Espírito é limpo. É limpo. Como era a sua vida velha de pecado? 1-3. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. A primeira imagem que Paulo fala é de que eu e você éramos mortos. Mortos não se movimentam. Mortos estão em decomposição. Mortos cheiram mal. Mortos nos delitos e nos pecados. Aos Colossenses, que é a carta irmã de Efésios, capítulo 2, versículo 13, vai dizer: e quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da sua carne, Ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados. A ideia aqui é a mesma de Ezequiel 37, no vale de ossos secos, sequíssimos, gente morta. A morte não é apenas a ausência de vida, amados. A morte é um estado final. Mas isso
antes da intervenção do Senhor, porque João 5:25, Jesus diz: em verdade lhes digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Nós éramos mortos nos nossos delitos. A palavra delito, amado, significa deslizes, desvios. Desvios da verdade, da justiça. Fazíamos aquilo, amados, que depois lamentávamos profundamente. Éramos tomados, amados, pelas emoções. Nós éramos dominados pelos nossos pecados, pelos nossos delitos. A palavrinha delito também vem do verbo cair. Cair ao lado, cair próximo a algo. Éramos errantes, éramos seres caídos. E pelos pecados, amados, a palavrinha pecado é clássica na Bíblia, significa errar o alvo, se desviar do caminho certo, andar no erro, se desviar da lei de Deus. O que Paulo está querendo dizer, olhe para mim, preste muita atenção, é que o homem sem Deus está sujeito, não apenas ele está sujeito à morte, ou ele tem uma sentença de morte escrita contra ele. Ele está realmente morto. Ele está sob o controle de uma natureza pecadora. Se não houver uma intervenção poderosa, assim como houve em João capítulo 12, quando Jesus disse a Lázaro: Lázaro, sai para fora. Se não houver alguém com a autoridade de Cristo, lhe chamando da morte para a vida, a morte vai ser a sua realidade final. Mas, amados, graças a Deus, Ele nos deu vida. Lhe deu vida. Então, a primeira imagem do que éramos nessa tela primeira, nossa velha vida, nós éramos mortos. A segunda tela, Paulo desenvolve essa ideia, nós éramos escravos. A ideia, amados, é de pessoas que andam com correntes, com algemas. Paulo está tendo aqui a ideia do Império Romano, dos povos que eram dominados por Roma. E aí os generais, os comandantes, parte do exército era algemada pelo pescoço, pela perna, e eles entravam então na cidade de Roma dominados, eram escarnecidos, jogavam coisas podres neles, e eles estavam acorrentados. Uma ideia mais próxima que a gente tem aqui são dos escravos, ou dos homens escravizados na África, que eram comprados como animal, que eram colocados também as suas algemas, e eles eram trazidos então de um porto para o outro, completamente dominados. Mortos que andam. Essa figura é impressionante. Por quê? O versículo 2 diz: nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo. A ideia de curso aqui, amados, é dessa era, desse espírito, desse caminho do mundo. Eles não tinham escolhas. Eles andavam segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, isto é, segundo o próprio diabo, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. A ideia, amados, aqui é de que a rebelião, a desobediência era algo ligado à nossa essência. Nós éramos filhos da desobediência. Você consegue entender essa figura? Filhos da desobediência. Mais tarde, no verso seguinte, Paulo vai dizer acerca dos filhos da ira. E a gente vai fazer daqui a pouco uma conexão. Filhos da desobediência, rebeldes. Filhos da ira, debaixo da ira de Deus. E aí, entre eles, isto é, nós não andávamos, amados, apenas segundo o curso deste mundo e segundo a liderança desse comandante, dessas forças
de morte, chamado Satanás, o príncipe da potestade do ar. Se isso não apenas éramos filhos da desobediência, se isso tudo não fosse o bastante, entre eles também nós todos, versículo 3, andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne. Isto é, amados, nós não tínhamos condições de lutar contra esse estado de coisas. Nós éramos completamente dominados pela nossa carne, pela nossa natureza humana. O pecado, amados, nos escravizava, de tal modo que nem o bem nós conseguimos imaginar, nem a liberdade nós conseguimos sonhar. O pior escravo é aquele que nem a liberdade almeja. Não conhece a liberdade. Não sabe o que é liberdade. Não sabe o que é vida. De tão acostumado que está com a morte. Não sabe o que é santidade, porque está tomado pela imundícia, pela perdição. Não tem forças, amados. É uma questão, é um massacre. A pessoa está tomada, ela só pensa em pecado. O pecado a domina, a escraviza, a algema. Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E daqui a pouco eu vou estar entrando em detalhes sobre o que é carne e pensamentos, né? A natureza humana, o desejo pelo pecado e também os pensamentos. A mente nos dominava para o pecado, nos inclinava, e éramos por natureza, preste atenção, por natureza filhos da ira, como também os demais. Por que por natureza, amados? Segundo o que o salmista diz, nascemos em pecado, e em pecado fomos concebidos. Olhe para mim, amados, a ideia que o pecado faz é que ele exerce uma força dominadora. E essa força é grande. E nós estamos acorrentados, escravizados. Não há possibilidade humana de sairmos desse estado de coisas. A nova tradução de linguagem de hoje, eu espero que seja bem clara a tradução deles para refrescar a sua mente, clarificar a sua mente, diz o seguinte: naquele tempo vocês seguiam o mau caminho deste mundo, faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. De fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus, amados. Olhe para mim, o quadro, realmente essa tela é uma tela com cores fortes. Nós seguimos o curso deste mundo. O que significa o curso deste mundo que está no versículo 2? O espírito dessa era. Ao contrário, amados, do mundo que está por vir, que é o mundo dominado pelo Senhor, este mundo que vivemos, o espírito deste mundo, é um espírito estranho a Deus. É um espírito maligno. Paulo vai escrever em Gálatas 1,4, dizendo: qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos livrar deste mundo perverso. A ideia é essa, o mundo perverso. O espírito, o curso deste mundo é algo espiritual, amados, é algo ideológico, é algo que não nos deixa pensar fora de sua influência. A ponto de Paulo escrever em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12, e nós não temos recebido o espírito do mundo, e sim o espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que Deus nos foi dado gratuitamente. O mundo jaz no maligno. Os valores deste mundo, amados, são perversos. O príncipe da potestade do ar, que nós encontramos também no versículo 2. O que é o príncipe das potestades ou da potestade do ar? É o Deus deste século, amados. Paulo vai escrever em 2 Coríntios 4,4. O Deus deste século
cegou o entendimento dos descrentes para que não lhes resplandecesse a luz do evangelho da glória de Cristo. Esse Deus, com D minúsculo, invisível, está guiando o curso deste mundo, controlando, como que, me perdoa a ilustração simples, num videogame virtual, ele está administrando os seres humanos, o espírito deste mundo, de acordo com aquilo que ele deseja. Por isso que Paulo vai escrever ainda aos Efésios, no capítulo 6, versículo 12, que a nossa luta não é contra a carne, o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. 5 vezes vai aparecer essa expressão em Efésios, regiões celestiais. Poderes do ar, espíritos sedutores. Na sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo 1, Paulo vai dizer que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. São filhos da desobediência estes, que apostatam da fé, que abandonam a fé cristã, para obedecerem espíritos enganadores e ensinos de demônios. Filhos da desobediência. Não são filhos da desobediência por acidente, são por essência. São aqueles que têm o diabo como Deus, o Deus deste século. Foi para esse grupo de pessoas que João Batista, por exemplo, chamou de raça de víboras, em Mateus 3,7. Raça de víboras. Quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Não é popular falar isso, amados, mas o mundo aí fora, as orquestrações deste mundo, as pessoas deste mundo seguem um espírito de vida, um modo de vida, um andar diferente. Versículo 3, entre eles também nós andamos no passado. E o verbo aqui andar é diferente do andar do versículo 1. O andar do versículo 1 é conduzir a vida, administrar a vida, gerenciar a vida. Antes nós gerenciávamos a vida de acordo com o curso deste mundo. Mas uma vez que estamos gerenciando a vida, ao mesmo tempo nós somos gerenciados pelo príncipe da potestade do ar. Andamos no passado segundo as inclinações da nossa carne. Me parece, amados, que a ideia aqui, preste atenção, não quero que fique confuso isso. Há uma intervenção de fora, o diabo, mas há também uma propulsão interna, a nossa carne e os nossos pensamentos. Só há escravidão espiritual, amados, nessa nossa velha vida de pecado, porque é assim, não há apenas a sugestão demoníaca, há a assimilação da carne. O diabo implanta o seu domínio sobre mim e eu respondo com obediência a ele. Sou filho da desobediência porque eu sou filho da desobediência em relação a Deus. Ao diabo eu sou obediente. Eu sou servo de Satanás. Quem peca, amados, é escravo do pecado. Escravo do pecado. Por isso que conversão é, dentre outros termos que a Bíblia usa, libertação. Pedro vai escrever a 1 Pedro 1,18, né? Sabendo que não foi mediante coisas perecíveis como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhe negaram. Pecados grosseiros, pecados essenciais, amados. Essenciais que eu falo é da nossa essência, baseado, amados, em duas forças, ou duas fontes do mal. Primeiro, a nossa natureza, que clama pelo pecado. Amados, por que há carnalidade no mundo? Por que a pornografia é a indústria mais bem sucedida no mundo?
porque há expediente para isso. Há consumidores. Há consumidores. A natureza caída do homem. E a questão da mente, que nós encontramos no versículo 3, né? Inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Se segurem na cadeira porque é forte os pensamentos, não é? Laboratório de impressões, imaginações e volições pervertidas. Por isso, que por natureza, isto é, cresce em nós, com uma peculiaridade do nosso ser mesmo, cresce em nós. É algo vital, é algo nosso, é algo inerente. Não é algo adquirido, amados. A criança não precisa aprender a pecar, ela já nasce pecadora. É inerente. Nós estamos afirmando aqui uma doutrina que é cristã, chamada doutrina do pecado original, da corrupção herdada. Jó 14:4 vai perguntar: quem poderá tirar coisa pura daquilo que é impuro? Ninguém. O Salmo 51:5 diz: eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe. Por isso, eu sou filho da desobediência por geração e da ira por adoção. A ira permanece sobre todos aqueles que desobedecem a Deus. Nós somos objetos da ira de Deus desde a nossa infância. O pecado que habita em nós é alvo, é objeto do ódio, da ira de Deus. Deus odeia o pecado. Por isso que Jesus vai dizer em João 3,36, por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Olha para mim, o texto, Jesus está dizendo o seguinte, olha, quem tem o Filho tem a vida eterna, quem não tem, talvez haja alguma ira, sobre ele permanece a ira de Deus. A ira de Deus, amados, não é uma reação da sensibilidade da vontade de Deus, coisas que podem ser mudadas. Não, não. Deus o termo é forte, né? Completamente antagônico em relação ao pecado. Ele não suporta o pecado. E o pecado atrairá a ira de Deus enquanto ele for Deus. E como Deus é eterno, ele jamais se misturará com o pecado. Não pode haver. Quer ver? Olha para mim. Tem gente que fica em crise com aquele texto que Jesus na cruz clama: Deus meu, por que me desamparaste? Você já deve ter ouvido algumas explicações ali. Por quê? O que provocou esse desamparo, essa rejeição de Deus em relação ao seu filho? Porque naquele momento, Jesus estava sendo o Cordeiro de Deus, que estava tirando o pecado do mundo. Ele estava levando sobre si os nossos pecados. E enquanto ele não gritou antes de morrer, está consumado, não havia na face da terra, assim como nunca houve, alguém que estivesse sob o peso de tamanho pecado quanto Jesus na cruz do Calvário. Toda a ira do Pai estava contra ele. Por isso que ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Em aramaico, Eli, lama sabachthani.
A oposição de Deus. A sua velha vida, você fazia o que queria? Não, não. O que o diabo queria. Você era escravo. Andava segundo o curso deste mundo. Andava segundo o príncipe da potestade do ar. Você era um filho da desobediência. Tinha um espírito maligno sobre você. Você andava no passado fazendo aquilo que dava na sua telha, segundo a sua natureza, a vontade da carne, a vontade dos pensamentos. Você era um filho da ira. A ira de Deus permanecia sobre você. Essa é a tela. Mas Deus, vira a tela. Versículo 4. Mas Deus, que maravilha, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Deus é misericordioso, amado. Você pode dizer amém? A misericórdia de Deus. O que é a misericórdia de Deus? É a divina bondade em ação com respeito às misérias das suas criaturas. A misericórdia de Deus é a bondade que se comove a favor dos miseráveis, provendo alívio e, no caso de pecadores impenitentes, demonstrando uma longa paciência. Mas Deus, a igreja de Éfeso, amados, era uma igreja num contexto extremamente difícil, eu já falei, de idolatria, de consumismo, de prostituição, enfim, era uma cidade que havia sérias oposições para o surgimento de uma igreja forte naquele lugar. Mas crentes ali naquele contexto e no nosso contexto experimentam a misericórdia de Deus, são preservados do castigo, porque Deus é o juiz supremo que detém o poder para determinar a punição a quem merece. Mas quando Ele decide perdoar, preste atenção, nós experimentamos a sua misericórdia. A sua misericórdia. Paulo a Tito vai dizer, Ele nos salvou não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Por causa do seu grande amor com que nos amou. Grande amor não é amor grande em tamanho, é grande amor em quantidade. É quantidade de amor. Não é tamanho de amor. Há outro texto que vai falar de qualidade de amor, por exemplo. Vede com grande amor nos tem amado o Pai, 1 João 3:1. Ali, que grande amor, a palavrinha no original significa estranho amor. A ideia de um amor extraterrestre. A ideia de um amor que não existe no mundo. Ninguém pratica o amor que Deus praticou ao lhe chamar para ser seu filho. Já aqui Paulo está falando de muito amor em quantidade. Muito amor. Aleluia. E sabe o que ele fez? Lembra da primeira figura que eu disse, os mortos? Estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida, juntamente com Cristo. Eu lembro que li de Russell Shedd, que ele ficou brincando, o americano, né? Ele falou assim, talvez não exista em português essa palavra, mas o que Paulo está dizendo aqui é que nós somos co-vivificados com Cristo. A ideia de que a nossa vida, ela não é oriunda de nós mesmos, amados. Diz o texto, por causa do grande amor com que nos amou, versículo 5. E estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. A ideia aqui é que com a ressurreição de Cristo, nós também ressuscitamos. E que hoje, amados, nós estamos com Cristo. Habitamos em Cristo. Reinaremos com Cristo. Nós já estamos sentados ali, em Cristo. Ele é a cabeça, nós somos o corpo. A nossa esperança está nele. O que Deus operou em Cristo, Ele operou em todos nós que estamos unidos
a Cristo. Somos um com Ele. Repetindo João 11, não é? Naquele texto formidável. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Romanos 8, 11. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês. Que grande amor, amados. Deus prova do seu amor para conosco, Romanos 5, 8, pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. E o texto prossegue, juntamente com Ele nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, nós que antes andávamos, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, nós que andávamos segundo a vontade da carne e dos pensamentos, agora finalmente nós vamos poder nos assentar. Agora em Cristo nós temos descanso. Andamos com Ele, sentamos com Ele. Mas é claro também que a ideia que Paulo quer salientar aqui, sentar nas regiões celestiais, é uma questão de governo também. Em Cristo, nós vamos governar, tomar posse de todas as coisas deste mundo por vir. Nós não estamos fisicamente no céu, mas virtualmente em espírito. Já temos um lugar lá onde iremos tomar posse. Filipenses 3, 20 e 21. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de subordinar a si todas as coisas. Nós não vamos nos assentar à destra do Pai, porque a destra do Pai é lugar cativo de Jesus, mas nós vamos sentar junto a Ele. Apocalipse 3, 21. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono. Nós já estamos assentados, amados. Nós vivemos aqui temporariamente na terra. Estamos neste corpo, amados, como que de modo passageiro. Estamos habitando como que em tendas. O nosso lugar não é aqui. Nós estamos assentados com Ele onde Ele está. Por isso que não temos o que temer. Por isso que as aflições deste mundo presente, Paulo vai escrever em Romanos capítulo 8, versículo 28, não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Por isso que a nossa visão é a glória. Por isso que nós não temos, amados e amadas, nenhuma pretensão de qualquer realidade deste mundo. Nada neste mundo nos prende. E Paulo vai dizer que tudo isso acontece, amados, em seguida, para que Deus mostrasse nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco. A expressão do seu amor bondoso para conosco foi revelar, mostrar nesses tempos vindouros essa suprema riqueza. Amados, todos aqueles que passam por necessidades aqui, por privações, por lutas, por tribulações, um dia a prova vai acabar. Você que luta contra um vício, você que luta contra um problema doméstico, familiar, mental, o que seja, essa prova vai acabar. Não é para a vida toda. Diga para você mesmo, não é para a vida toda. Não é para a vida toda. Porque eu fui salvo. Pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie, amados. Não vem de obras, é tudo pela graça. Tudo pela graça. E Romanos 11, 6 vai dizer, se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça.
E aí, amados, o grande finale é o versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Olha mais uma vez o verbo andar. Nós que antes andávamos no curso deste mundo, nós que antes andávamos segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, nós que antes andávamos no passado segundo as inclinações da vontade, da carne e dos pensamentos, agora nós andamos em boas obras planejadas, preparadas pelo próprio Deus. E a palavra aqui, feitura, nós somos feitura. No original é a palavra poema. Nós somos poema de Deus. Nós somos uma obra de arte de Deus. Tudo aquilo que a igreja faz em Cristo, ela faz como uma obra de arte, um poema que exalta a Deus, que testemunha da suprema riqueza da sua graça. O testemunho da igreja permanece de pé, amados. E eu quero que você preste atenção nessa imagem que o João Renato está soltando aí. A parte de cima, como era o templo da Igreja Batista Betânia, lá em Mariupol, na Ucrânia. De baixo, como ela ficou depois dos bombardeios dessa semana. Eu não sei se está dando para você perceber. Ela está toda queimada. Mas a cruz permanece. Poema de Deus. Poema de Deus. Apesar de queimada, a cruz permanece. A cruz permanece. Prosseguindo, João Renato. Leva para sua casa essa verdade aqui, mais um toque. A transformação da nossa história de vida ocorre por conta do poder grandioso de Deus em Cristo Jesus. Em quem nos tornamos em Cristo. Em quem nos tornamos em Cristo. Pedro vai escrever a sua primeira carta, capítulo 1, e vai dizer o seguinte, a partir do versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último dia. Você já está guardado. Quem você torna, em quem você se torna em Cristo. E a última aplicação, nós temos de estar atentos aos convites do diabo, para que nos desviemos do caminho de Cristo. Quem somos em Cristo. A nossa identidade de filhos precisa estar muito clara em nós. O autor aos Hebreus vai dizer no capítulo 12, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso do pecado que tão firmemente se apega a nós. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Toda vez que você se desvia os olhos de Jesus, você se perde. E o diabo vai lhe tentar. Eu quero terminar relembrando a você, e eu me relembrei hoje ao terminar esta mensagem, do filme inspirado na crônica O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Dessa cena, quem assistiu o filme se lembra. Edmundo está seduzido
pela feiticeira branca. E ela ousa lhe perguntar, olha, você pode me pedir o que você quiser. E ele diz, eu quero manjar turco. Manjar turco é uma espécie de, feito de amido de milho com bastante açúcar. Não é? No livro, hoje eu reli a história, não é? A feiticeira chega para ele e fala o seguinte, que tal uma bebidinha quente? Seria bom, né? Ela diz, seria. Ela tira então uma garrafinha, deixa uma gota cair na neve, isso produz um som e de repente um copo cheio de um líquido fumegante é apresentado a ele. Ele bebeu, se sentiu melhor, uma bebida doce, espumante, que o aqueceu. A rainha disse assim, beber sem comer é triste, né? Filho de Adão, o que você deseja comer? E ele disse, manjar turco. Majestade, por favor. Ela então deixa cair sobre a neve outro gole da garrafa e aparece uma caixa redonda, atada com uma fita de seda verde. Ele abre e tem alguns quilos ali do melhor manjar turco. Edmundo nunca tinha saboreado uma coisa mais deliciosa, tão gostosa, tão leve. Quanto mais ele comia, mais ele tinha vontade de comer. E enquanto ele comia, ele revelava para a feiticeira aquilo que ela queria, acerca dos seus irmãos, de Lúcia e de tudo mais. Ao final, acabou-se o que era doce. Edmundo olha firmemente para a caixa vazia. E ele diz para a rainha, eu quero mais. Ela diz, não. Sabia ela muito bem o que ele estava pensando. O manjar turco estava encantado. Quem o provasse ficaria querendo sempre mais. E poderia comer, até estourar. Mesmo sabendo que a feiticeira má era uma mulher horrorosa, Edmundo, lá no fundo, o que ele mais desejava, a despeito do que ele sabia, mas ele queria se fartar novamente daquele maravilhoso manjar. Cuidado com os manjares deste mundo. Olha só o olhar, né? A cena, a foto é clara, o olhar. Como ele está encantado, como ele está dizendo tudo aquilo que a feiticeira má desejava ouvir. Isso é que o pecado faz, amados. O pecado lhe seduz, o pecado lhe encanta, o pecado lhe domina. Está na hora de, nesta noite, você dizer, Senhor, muda a minha vida. Dando um clique, João Renato, para que a minha vida tenha um AC, mais um DC. O antes de Cristo, mas também um depois de Cristo. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Se confessarmos os nossos pecados, 1 João 1,9, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Hoje mesmo, você pode dizer um enfático não ao pecado e um decidido sim para Deus, para a nova vida que só Ele pode lhe proporcionar. Deus, obrigado por esta palavra. Obrigado por esse lembrete, por essas duas telas que foram colocadas diante de nós. Obrigado porque essas duas telas
Diz respeito à nossa vida. Nossa vida. E ao desejo, estímulo, vontade que o Senhor tem no seu poder de transformar a nossa vida. Queremos mudar, ter a nossa vida transformada por Ti, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém.